aí, turma amiga do Cangaço em Foco, estamos aqui passando mais uma vez para respondermos algumas perguntas dos nossos seguidores, principalmente via Instagram, né? E essa interação é importante para a gente sempre abordar a temática do cangaço e sempre que puder, logicamente, tirar as dúvidas aí dos nossos seguidores, né? Então, vamos sempre entrar com essas interações que são importantes. E a primeira pergunta aqui é do nosso seguidor André Xenofonte. André Xenofonte, ele é de Caruaru, Pernambuco. A gente vai saudar aqui todos os pernambucanos, em especial turma lá de Caruaru, né? Ele perguntou o seguinte: já que o padre Cícero criou uns irmãos de Lampião, então ele acoitava as coisas de Virgulino? André, na verdade, o que você aborda aqui que o padre Cícero na época criou os irmãos de Lampião, né? Alguns irmãos de Lampião, irmãs, né? Você tem razão, porém, quanto à questão se ele acoitava ou não por conta disso, aí a gente vai explicar rapidinho, até porque já discutimos isso algumas vezes no canal, né? Assim, o padre, ele deu aquele abrigo, como deu abrigo também ao Benjamin Abraão, né? O Benjamin, que foi o maior, podemos dizer que aquele que deixou para a história do cangaço o maior, digamos que acervo, né? Fotográfico e o filme que foi resgatado com apenas 14 minutos, né? Onde passa realmente o bando, como eles viviam realmente ali na Caatinga, né? Quem não acompanhou ainda, no nosso canal tem também esse vídeo do Benjamin Abraão. Então o que acontece? Lampião, Padre Cícero realmente ele dava abrigo a muita gente em Juazeiro do Norte, mas a Lampião, especificamente quando ele veio aqui em 1926, até porque nós já abordamos bem isso, já explicamos, e Lampião, ele quando esteve em 26 aqui, foi para aquela questão do combate, da coluna Prestes, né? A questão do batalhão patriótico, enfim, todo o armamento que foi enviado por Arthur Bernardes, que ele levou, e que a patente realmente não tinha o valor que ele esperava. Então, no meu laço de opinião aqui, eu sempre falo que Lampião não foi, que Padre Cícero não acoitou o Lampião. Lampião tinha um respeito grande pelo Ceará, um respeito grande pelo padre. Então, de fato, o Padre Cícero deu refúgio aqui a familiares de Virgulino, porém, ele não foi coiteiro de Lampião. Lampião esteve aqui a convite do Floro Bartolomeu para o combate à coluna Prestes. Só isso. Ele não veio e ficou acoitado pelo padre. Porque na época Juazeiro necessitava, logicamente, de uma proteção contra a coluna Prestes, no qual Carlos Prestes não veio nem a entrar em Juazeiro. Já explicamos outras vezes. Ok, André, e um abraço aí a todos os pernambucanos, né? A segunda pergunta. Muito bom seu canal, é a Sara Student. Sara de Fortaleza, né? Saudar os cearenses aqui. Muito bom seu canal, ela fala. Porque você aborda o cangaço no Ceará. Já que ela é daqui também, né? Fortaleza. Já desapropriaram o cemitério do Alto Leitão, aí na área, né? Na área que ela quis dizer aqui, entre aquela zona de conurbação entre Juazeiro, Crato e Barbalha. Onde nós já estivemos lá, no Alto Leitão, a contribuição que nós estamos dando, o canal Cangaço em Foco. Eu, na pessoa de pesquisador, que procuro realmente abordar muita coisa aqui do Ceará. E quando você diz, Sara, que o canal é bom porque aborda muita coisa do Ceará, realmente a gente acaba abordando muita coisa do Ceará, até por questão de morar aqui, né? Estar mais próximo de puxarmos realmente a temática do cangaço aqui na nossa região.
Então, eu estive lá com os topógrafos no Alto do Leitão, inclusive já foi feita toda a topografia da área, porém ainda não foi desapropriada, certo? Ainda não foi desapropriada pelo fato de que existem todos os trâmites legais ainda para nós ultrapassarmos, né, para outras fases. Que bom seria se realmente isso fosse concretizado, até porque nós estamos aqui, já concluí inclusive uma rota do cangaço aqui no Cariri Cearense, abordando muito mais aqui Juazeiro do Norte, Barbalha, São Velha. E dentro dessa rota do cangaço, a gente colocou o cemitério do Alto Leitão, onde foram fuzilados os marcelinos. Então, está, portanto, em trâmite. Ainda não foi desapropriado de fato, por conta realmente de toda essa dificuldade que há, todos os trâmites legais para que venhamos a chegar no final, que é a desapropriação em si do Alto do Leitão. E voltando para essa rota do cangaço, como eu falei, é importante que nós formamos realmente uma rota aqui, já está pronta, já está em fase de execução de detalhes, né? A gente depois distribuir nas escolas, distribuir aqui em todo o Cariri. Nas viagens que nós fizermos, nós vamos levar essa rota, esse roteiro, para quando, principalmente quando os turistas vierem aqui ao Cariri, que gostam da temática do cangaço, possam visitar o Balneário do Caldas, possam visitar as ruas em Juazeiro, onde o Lampião parou, as ruas em Barbalha, onde o Lampião parou com o bando, principalmente, né, em 1926, e outras abordagens relacionadas ao cangaço. Então, voltando aqui, Sara, concluindo na verdade, está realmente em andamento essa questão de desapropriação. Se vai dar certo ou não, aí vai depender também de alguns trâmites políticos, enfim. Terceira pergunta é do Júnior. Ele não disse de onde era aqui, não. O Júnior não falou de onde era. Será se João Marcelino, vulgo João 22, foi enterrado em Barbalha mesmo? Eu até fiz uma matéria no cemitério municipal de Barbalha. O João Marcelino, né, que era um dos irmãos do grupo, né, do pequeno grupo dos Marcelinos aqui do Cariri Cearense, que atuavam aqui em Ceará, Pernambuco. O João Marcelino, em 1928, ele foi assassinado nas Cacimbas, ali próximo a Jardim, e entrou em Barbalha. A polícia entrou com ele pendurado em um pau, e segundo o historiador Dr. Napoleão Tavares Neves, que é médico, que mora também aqui em Barbalha, ele relata sempre nos documentários, nas suas entrevistas, que depois daquele desfile pendurado num pau, até porque o João 22 já estava morto ali, né? Ele depois foi enterrado lá no cemitério da cidade de Barbalha, no caso aqui onde nós estamos, e nós rodamos o cemitério, tudo, um cemitério bem lotado, não encontramos nada que indicasse, que peça alguma indicação de que um cangaceiro teria sido enterrado ali. A gente não encontrou. Andamos lá no cemitério, mas de fato acredito eu, até porque na época quando terminou o desfile na cidade, mostrando que tinham exterminado os Marcelinos, e o João estava pendurado no pau, né? Ele foi realmente enterrado, só poderia ser lá, porque era o único cemitério da cidade. Então ele foi enterrado em cova desconhecida lá mesmo. Essa foi a pergunta do Júnior, né? Vamos para a quarta pergunta. É do Josias Neto, da Bahia. Não fala a cidade. Vou saudar os baianos aqui. Muita gente da Bahia que segue o nosso canal, né? A gente pede que divulga o canal da gente, comenta alguma coisa sempre que a gente estiver lá, para a gente interagir, para a gente estar sempre nessa sintonia, até porque o bom aqui é essa sintonia com os nossos seguidores, né? E a rota do Josias Neto, ele pergunta, é verdade que o cangaceiro Saracura deu entrevista dizendo que odiava o cangaço? Se sim, porque ele entrou no cangaço. Eu costumo dizer que cada cangaceiro na época tinha um porquê de ter entrado no cangaço, ou por vingança, ou por querer achar que ia enricar dentro do cangaço, que era uma forma de vida ali, até questão econômica. Então envolvem essas questões sociais, econômicas, enfim. Mas
como o Josias perguntou especificamente do Saracura, realmente tem uma entrevista do Saracura, onde ele disse que odeia falar naquela época. Né? E muitos deles, tem muito cangaceiro que realmente abominava falar do cangaço, principalmente ali, ele já estava na terceira idade, enfim, eles não tinham realmente tanto interesse de abordar, acho que queriam que ficasse no esquecimento, né? Até pelo fato de ter sido aquela vida dura, tudo que passaram, principalmente ali entre 1918 a 1940, 38, 40, onde foi o cume do cangaço, né? Então o Saracura realmente ele fala nessa entrevista que odiava o cangaço, ele não tinha nem uma vontade de estar voltando ao passado. E isso ele deixou bem claro nessa entrevista, às vezes é verdade. A quinta pergunta vem de Pedra Branca, aqui no Ceará. Haroldo Alves, né? Não recordo onde foi, se foi no YouTube ou Instagram, mas a gente vai sempre filtrando, puxando e vamos procurar entrar com essa interação mais vezes por semana. No nosso canal do YouTube, a gente vai liberar essas. Ele pergunta o seguinte: a rota do cangaço no Cariri já está pronta? Eu até já respondi um pouco agora. Eu creio que ele viu, o Haroldo, ele viu em alguma de nossas matérias no podcast, que nós participamos também. Nós participamos de um podcast onde eu abordei que a rota do cangaço estava sendo realmente sendo elaborada por mim, e nós concluímos uma rota basicamente onde envolve o Bebedouro do Caldas, né, de Barbalha, envolve a Rua do Videl, o Palácio 3 de Outubro, o Solar Maria Olímpia, que foram locais que a Pedra do Morcego, onde os marcelinos se encontravam, onde eles discutiam, né, as suas formas de saques na época. Então, Haroldo, como eu respondi agora há pouco, está pronto assim, a rota está só na fase de formatação, e a gente vai imprimir. Estamos até na parceria com algumas prefeituras, inclusive já falei com o secretário de Cultura também, aqui da cidade de Barbalha, e vamos conversar com o secretário de Juazeiro, enfim, a gente realmente conseguir uma tiragem boa para soltar essa rota. Principalmente, agora nós tivemos recentemente uma romaria aqui no Juazeiro do Norte. A gente sabe que são milhares de pessoas que vêm. E essa rota é interessante para as pessoas começarem a abordar aqui, principalmente quem se interessa, né? A sexta pergunta vem do Tiago Anídio. Ele é de Campinas, São Paulo. Um abraço a todos os paulistas aí também. O Tiago, ele quer saber, fala um pouco do cangaceiro Calais. O cangaceiro Calais. A gente quase não falou do cangaceiro Calais, né? O cangaceiro Calais, ele era conhecido como feiticeiro na área do cangaço. Por muitas vezes ele vivia até só ali no Raso da Catarina, aquelas áreas ali dentro da Adrenalina, na Bahia, enfim. E ele era um cangaceiro que na época era conhecido por orar muito. Ele orava muito, tem registros dele, foto dele no bando de Lampião. E ele atuava, por muitas vezes, só no Raso da Catarina. Aquela área, uma área que era realmente uma área geograficamente bem extensa, né? E o fim do cangaceiro Calais foi dado realmente pelo Teófilo Pires. Inclusive, interessante que duas emboscadas no Calais fizeram com que duas companheiras deles morressem, tanto a primeira como a segunda companheira dele. Ele saiu ferido, mas não morreu. Já veio morrer nessa investida do Teófilo, juntamente com outros, e culminou realmente na morte do cangaceiro Calais, lá no Raso da Catarina. Então era conhecido como feiticeiro, né? E ele, falam que quando o Teófilo atirou, que ele caiu, enfim, ele partiu para cima, o Teófilo, achando que ele estava com muito dinheiro, com muito ouro, com muita coisa, né? O Calais, o que falava era que ele era rico, era um cangaceiro rico. E na verdade ele não estava com essa riqueza que falava. Inclusive o próprio Teófilo acabou sendo traído por um dos policiais que atirou nele, tentou atirar nele, antes dele chegar no Calais para puxar o que o Calais tinha lá, né, nos bornais. E
ele tinha um patuá, né? Ele estava com um patuá, e falam que quando retiraram esse patuá foi que ele morreu. Ele ainda estava vivo, agonizando, com o rosto ali cheio de sangue naquela investida do Teófilo Pires. E quando tiraram o patuá dele, né? Era como se ele definitivamente ali já partisse para outro plano, né? A sétima pergunta vem daqui do Crato, Ceará. Célio Moreira. Abraço, Célio, todos os cearenses aqui. Lampião morreu com raiva de Antônio da Pissarra de Porteiras? Essa é a sétima pergunta. A gente sabe que Antônio da Pissarra era coiteiro de Lampião. O Lampião andava naquela área ali de Jati, gosto mais da Brejo Santo, né, e tudo. Lampião era amigo do Antônio da Pissarra. Inclusive o próprio Antônio da Pissarra tem um documentário no nosso canal, que ele fala que quando conheceu o Lampião foi uma festa, fez uma festa lá para todos os cangaceiros, que matou vários bois, enfim. Mas a reta final ali de Lampião com o Antônio da Pissarra não foi bem feliz, porque Lampião achou que naquela morte do Sabino das Abóboras, que foi nessa área ali, de Porteiras, né, Jati, teria sido porque o Antônio da Pissarra teria entregado o grupo de Lampião e culminou na morte do Sabino Gomes. Mas, na verdade, não foi. O Antônio da Pissarra até chegou a viajar. O Lampião, na época, ainda mandou o Moreno vir para o Brejo Santo para investir, para tentar matar o Antônio da Pissarra. E ele não conseguiu. Inclusive, quando o Lampião morreu em 38, o Moreno, que estava com a Durvinha aqui nas áreas de Brejo Santo, ali, até porque ele tinha família ali, né? Ele tentou e investiu realmente em tentar matar o Antônio da Pissarra, mas acabou não deixando para lá. Acabaram convencendo o Moreno de que Antônio da Pissarra não tinha entregue, na época, não tinha entregado Lampião, nem o Sabino. Então, o que Lampião tinha ordenado para Moreno fazer aqui, que era matar o Antônio da Pissarra, ele acabou não atendendo. O Moreno acabou não atendendo porque viu que quando chegou aqui não era realmente Antônio da Pissarra, ele não era culpado pela investida em Sabino das Abóboras. A oitava vem de Triunfo, Pernambuco. Saudar aí os pernambucanos, o Alan Vitor do Triunfo. Quando vem para Triunfo, visitar o museu daqui, tem um museu lá em Triunfo, eu tenho realmente um calendário, a pandemia começando a passar aí, a gente quer visitar outras cidades, e Triunfo com certeza é uma delas. A gente vai tentar visitar o museu lá de Triunfo e a cidade, né, de Triunfo. Falam que realmente é cidade histórica, uma cidade realmente a gente tem um interesse de visitar. Portanto, Alan Vitor, em breve, a gente sabe onde chega aí em Triunfo, né? Outra aqui agora vem de Minas Gerais, Ouro Preto, cidade histórica, Ouro Preto. Só não falou quem era, passou aqui a pergunta, mas não disse quem era. Mas enfim, aqui em Minas tem relatos da história do cangaço. A pergunta foi só isso. O cangaço foi tipicamente aqui um movimento do Nordeste, né? Minas Gerais, o que é que a gente, quando aborda o cangaço, fala sobre Minas? Por exemplo, Lampião, muitos falam que não tinha morrido em Angicos, teria ido para Minas Gerais. Moreno e Durvinha foram morar em Minas Gerais e acabaram até falecendo lá em Minas Gerais. Mas a história de fato do cangaço em si, de confronto, de volantes, cangaceiros, coronéis, não aborda nada em Minas Gerais. Essa pessoa aqui que me enviou, que não colocou o nome, mas que é de Ouro Preto, relatos que a gente tem de Minas é de fuga, na verdade, fuga de cangaceiros para lá, ok? A 10ª e última pergunta, a gente vai sempre respondendo assim, a cada 10 perguntas, para não ficar também muito cansativo. Qual o maior líder da história do cangaço para você? Pois existiam vários, é o Bruno, ele colocou aqui,
não disse a cidade, mas que é apenas de Sergipe. Bruno de Sergipe. Estivemos agora há pouco tempo em Sergipe. Maravilha. Aracaju, enfim, cortamos aquele interior. Mas você pergunta, Bruno, qual o maior líder da história do cangaço? Para mim, no caso. Pois existiam vários grupos, realmente. O grupo do Zé Baiano, né? Já abordou bastante, do Gato, do Zé Sereno, do Corisco. Mas para mim o grande líder do cangaço é o Lampião. Esse foi o grande líder do cangaço. A historiografia lampiônica é bem extensa. Já estudei muito e às vezes confesso que me prendo muito a ela por ter mais fatos até mais interessantes, né? Cada um corre para um lado. Mas a gente agradece a todos vocês que mandaram essas perguntas. A gente vai interagindo a cada semana aí, enviando um vídeo diferente, um vídeo novo, tirando as dúvidas do cangaço, uma interação muito boa. E vamos lá, vamos seguindo e se inscrevendo, o principal aí no YouTube, se inscrever no canal e inscreve aí o irmão, o amigo, alguém que está próximo, para ajudar o canal a crescer, ok? Cangaço em Foco, até a próxima.